Ó, agora meio-dia e 45 minutos, já que estamos falando sobre Copa do Mundo, queria até iniciar falando aí sobre esse caso que aconteceu envolvendo um caso de racismo com o jogador Mbappé numa partida contra o Paraguai. O governo do Paraguai emitiu uma nota de repúdio às declarações da senadora Celeste Amarilla, que atacou Mbappé depois da vitória da França sobre o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo. O atacante também respondeu publicamente às declarações da senadora, dizendo o seguinte, abre aspas, não deixarei jamais pessoas como ela propagar o seu ódio e racismo pelo mundo. Ele afirmou ainda que a política projeta a pior imagem possível do Paraguai. Celeste Amarilla disse que, em vez de leite materno, Mbappé tomava coco e que a coisa mais educada que ouviu foram chimpanzés, foi o que ela escreveu. E essa é uma situação que a gente vê no futebol, né, mundial acontecendo, os casos de racismo, e, mais uma vez, esse caso acontece, e agora numa Copa do Mundo. Esse caso está entre as reportagens mais lidas na nossa página neste momento, justamente o caso da Celeste Amarilla, essa senadora do Paraguai, que fez essas declarações racistas contra Mbappé no último sábado, e que rebateu o camisa 10 da seleção da França e exigiu, inclusive, que ele se retrate. Ontem o atacante havia respondido às falas e chamou ela de desprezível. E aí ele pediu que ela se retrate, porque ela chamou ele também de machista, de misógino, falando que ela foi atacada por ele. Toda essa polêmica começou quando Celeste Amarilla fez ataques à aparência e à origem de Mbappé. A senadora publicou as declarações dela no X, horas depois da derrota do Paraguai para a França, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, usando como pretexto o gesto do atacante de ignorar o cumprimento de um goleiro paraguaio, Orlando Gil. Ela escreveu, esse bruto, nem aprendeu a escrever, em vez de leite materno, mamou em cocos, e os seres mais instruídos, que foram chimpanzés. Você deveria ter mostrado o dedo do meio para ele, Orlando Gil. Eu faço isso no Senado e nada acontece. Um camaronês colonizado fingindo ser francês, ressentido, novo rico, arrogante e feio. Essas são as aspas de uma senadora da República do Paraguai após a derrota do Paraguai para a França. E aí é óbvio que houve a reação do Mbappé. Dias depois ele rebateu, né? Ele estava em campo ainda no final, ali quando foi alvo desse ataque nas redes sociais. Mbappé rebateu a senadora e a chamou de senhora desprezível. Ele foi às redes sociais e escreveu: Madame Celeste Amarilla, você é uma senadora desprezível, indigna de sua função. Você não representa o Paraguai, um país que demonstrou paixão e honra ao longo de toda a competição. Por causa da sua irresponsabilidade e do seu racismo assumido, o mundo inteiro já esqueceu a campanha e o esforço histórico realizados pelos jogadores paraguaios nessa Copa do Mundo para dar lugar à imagem de uma autoridade incompetente que projeta a pior imagem possível do seu país. Foi a resposta dada a ela. Nós estamos em contato agora com o diretor do Observatório de Discriminação Racial do Futebol, Marcelo Carvalho, já conosco ao vivo. Olá, Marcelo. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Olá, tudo bem? Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento. Ela rebate, né, dizendo que não foi, mas foi um racismo ali absurdo, né, e muito claro e objetivo nessa declaração dela, né? O que isso representa, né? Uma senadora do Paraguai, a gente está falando de uma Copa do Mundo, uma partida que foi uma disputa interessante, os paraguaios ali numa luta contra os franceses, que é tida como a grande, né, seleção aí para ganhar. Como é que o senhor viu esse episódio acontecer na Copa do Mundo envolvendo um dos grandes jogadores do mundo? A Copa do Mundo é um momento de celebração, mas também é esse momento que a gente está vendo diversas manifestações racistas, né? Durante os jogos, a gente está vendo, já viu esses dias um levantamento que a FIFA fez
do número de abusos nas redes sociais. A gente está vendo diversos discursos tirando a nacionalidade dos jogadores franceses, e agora a gente viu esse absurdo nessa fala extremamente racista da senadora direcionada ao Mbappé. Então, infelizmente, esse momento de celebração também vem esse momento desse discurso de ódio que está tão aflorado na sociedade. A gente está vendo agora junto do futebol e aquela frase, né? O futebol e política sempre se misturaram, está cada vez mais presente nessa Copa do Mundo. Mais um intervalo, a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui no nosso UOL no YouTube. Aproveito para me despedir da Carla também, que tem compromisso agora. Carlinha, obrigada, querida. Até. Boa semana aí para você. Obrigada, gente. Boa semana. Marcelo, e eu lhe pergunto a respeito agora das punições, porque a gente está cansado também de dizer que isso é comum, isso está acontecendo, isso é mais um caso. Tá, durante uma Copa do Mundo, né, quais são os tipos de punições que podem ser tomadas quando esse racismo acontece, inclusive, de fora do campo, né, para o campo? Como que a gente pode ver a criminalização disso, essas pessoas serem punidas, julgadas e, de certa maneira, isso também afetar o futebol e o país que essa pessoa cometeu esse crime? No caso do Mbappé, a Federação Francesa já se manifestou, disse que vai fazer uma representação no Ministério Público, vai levar esse caso adiante para que a autora das ofensas seja punida, né? Então, dentro do futebol, quando não acontece dentro do campo, o que a gente precisa é que os clubes e que as seleções elas entrem com essas representações. No caso do Brasil, que se faça o boletim de ocorrência, no caso de outros países onde racismo não é crime, que seja feita essa representação, né? Essas pessoas elas precisam ser punidas para que elas não sirvam de exemplo, para que outras pessoas também se sintam livres e liberadas para cometer esse tipo de racismo. Falando dos casos que a FIFA monitorou nas redes sociais, a FIFA deu um passo além, né, que é identificar os autores das ofensas e levar essa identificação tanto para dona da rede social, no caso do Instagram, mas também para os países, para que essas pessoas dentro dos seus países sofram algum tipo de sanção, né? Sejam penalizadas de alguma forma. Eu acho que é isso que o futebol precisa fazer, quando a gente fala que o futebol é um espelho da sociedade, que seja também, para que seja esse bom exemplo, né? Para que a gente consiga identificar os autores das ofensas, mas que entre com representação para que eles sejam punidos. Marcelo, muito obrigada pela sua entrevista aqui. Um bom dia a você. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Bom, a gente segue falando sobre futebol e sobre Copa do Mundo, porque a gente recebe neste momento Casão que está bombando aí por todas as redes sociais também, várias análises sobre a Copa do Mundo. Cadê você, Casão? Oh, meu Deus, já teve de tudo nessa Copa do Mundo. Boa tarde, bom dia para você aí nos Estados Unidos. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde. Casão, é impressionante, mas a gente já teve de tudo. Estamos falando agora sobre o caso de racismo. A gente teve o presidente dos Estados Unidos tentando interferir, né? Interferindo, na verdade, não é tentando, não. Tivemos a saída histórica do Brasil, um vexame, né, do Brasil na Copa do Mundo. Saída agora de Cristiano Ronaldo, também de uma maneira bem ali, causou uma tristeza nos portugueses. O que mais falta acontecer nessa Copa do Mundo, Casão? Assim, futebolisticamente falando, a expectativa é de grandes jogos agora a partir das quartas de final, né? Por exemplo, vai ter Inglaterra e Noruega. Nós vamos ver Harry Kane contra Erling Haaland. Dentro do campo, dois artilheiros, dois jogadores com idades diferentes, um jovem fenômeno, Haaland é um fenômeno, contra um cara que tem várias alternativas, repertório para fazer gols, um fantástico atacante. E duas seleções que estão jogando bem. A Inglaterra eliminou o México no México, no Estádio Azteca. Olha o tamanho do feito. E a Noruega eliminou o Brasil. Olha o tamanho do feito. Então são duas seleções que chegam grande para essas quartas de final e vão se confrontar. Isso é muito interessante. Isso é muito bom futebol. Agora, em relação às outras coisas, eu queria dizer o seguinte: futebol e política sempre se envolveram. Eu não sei quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, mas os dois são envolvidos desde sempre. O que atrapalha mais é quando o político se envolve com o futebol.
não a política. A política com o futebol sempre foi envolvida de diversas maneiras, na maioria das vezes em situações criminosas, muitas vezes em situações criminosas, mas muitas vezes em situações muito importantes, como foi na Olimpíada do México, quando aqueles atletas negros americanos levantaram o punho com a luva preta dos Panteras Negras a favor contra a segregação racial nos Estados Unidos. Aquilo lá foi uma atitude política, um marco importante na história. Mas quando o político se envolve, então aí complica. Essa senhora, senadora, ela está aqui no Paraguai, ela não está no jogo, ela não está participando de nada, ela está fora. Então ela foi uma cidadã paraguaia racista, agressiva, né? Ela não tem nada a ver com a Copa do Mundo. A responsabilidade é dela, não é da Copa do Mundo, é dela. Agora, a atitude do Donald Trump para tirar o cartão vermelho do jogador dos Estados Unidos, o Balogun, que ontem foi eliminado pela Bélgica, perdendo por 4-1, esse foi uma interferência carteirada na cara dura de um presidente dos Estados Unidos na Copa do Mundo. E ela foi uma cidadã, ela não tem nada a ver com a Copa do Mundo. Isso. Ela tem que ser punida, ela tem que ser, a FIFA tem que ir atrás, tem que exigir punição, a Federação Francesa, o Mbappé e todas as pessoas que se sentiram e se sentem como nós, né, agredidos com uma coisa dessa. Mas é uma questão de uma cidadã paraguaia. Sim. Ela não representa o Paraguai e nem representa a Copa do Mundo. Casão, em instantes teremos Messi em campo, né? Depois daquele sufoco e aquele jogaço com Cabo Verde que nos emocionou demais. O que a gente pode esperar de Argentina e Egito em instantes na Copa do Mundo? Então, você estava falando antes dos jogadores que foram embora. Hoje vai mais né? Uma estrela de décadas embora para casa. Ou é Salah, Mohamed Salah, ou é Lionel Messi. Um dos dois sai da Copa. Então essa Copa está sendo realmente uma Copa muito importante de artilheiros, como Mbappé, o próprio Messi, o Haaland, o Kane, Dembélé, o Vinícius Júnior, que fez 4 gols, mas ao mesmo tempo está sendo a despedida de caras históricos de décadas. E hoje vai mais um para casa. Pode ser o Salah, se for uma zebra, uma surpresa o Egito eliminar a Argentina, mas provavelmente o Messi fica e o Salah vai embora. Então é assim, foi o Cristiano Ronaldo, deprimente, né, porque não jogou nada, acho que prejudicou até a seleção de Portugal. Foi embora o Neymar com o Brasil, que também foi deprimente, aquela última jogada, provocação, tomou amarelo, enfim. Então, grandes jogadores históricos das últimas décadas estão se despedindo, talvez, de Copas do Mundo. Não é despedida dessa Copa, talvez das Copas do Mundo.